Por alguns dias, uma das principais redes de combustível dos Estados Unidos foi completamente desligada. Um dos maiores ataques cibernéticos já registrados no país conseguiu interromper o abastecimento de uma região inteira, sem explosões, sem falhas físicas e sem nenhum sinal visível do lado de fora. Até que começaram a surgir os primeiros sinais: filas em postos, falta de combustível, e um sistema que parecia automático simplesmente parou de funcionar. Isso nos leva para a costa leste dos Estados Unidos em maio de 2021. No começo, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, até que um detalhe começou a aparecer: o fluxo de combustível tinha sido interrompido intencionalmente por dias, e a própria empresa responsável decidiu desligar tudo. Mas se o sistema teoricamente funcionava, por que não simplesmente ligar tudo de novo? Hoje, na Tech nos Bastidores, a gente vai entender como um sequestro de dados foi capaz de fazer a Colonial Pipeline desligar uma das principais artérias de combustível dos Estados Unidos e colocar a maior economia do mundo à beira de um colapso de desabastecimento. Agora, se você é curioso como eu, já deixa o seu like e se inscreve aqui, porque essa história vai muito além do que parece. Agora volta comigo, porque é aqui que essa história realmente começa. Estamos no dia 7 de maio de 2021, dentro da Colonial Pipeline. Um funcionário acessa um servidor interno como em qualquer outro dia, mas dessa vez algo está diferente. Os arquivos não abrem. No lugar do conteúdo aparecem dados elegíveis, como se tudo tivesse embaralhado. E junto disso, uma mensagem: os sistemas foram bloqueados e só serão liberados depois de um pagamento. Em poucos minutos, aquilo deixa de ser um problema isolado. Outros sistemas começam a apresentar o mesmo comportamento: arquivos inacessíveis, operações travando, equipes inteiras tentando entender o que está acontecendo. O que está acontecendo ali tem um nome: ransomware. Um tipo de ataque que bloqueia o acesso aos dados e exige pagamento para liberar tudo novamente. E nesse caso, a mensagem ia além. Além de bloquear os sistemas, os invasores também ameaçavam vazar dados confidenciais da empresa caso o pagamento não fosse feito. E quando isso acontece, você basicamente perde o controle de tudo. Mas o que torna essa situação ainda mais crítica é o tamanho do que está sendo afetado. A Colonial Pipeline opera uma das maiores redes de transporte de combustível dos Estados Unidos. São milhares de quilômetros de dutos ligando refinarias desde o Golfo do México até diversos estados da costa leste, movendo diariamente enormes volumes de gasolina, diesel e outros derivados. E naquele momento, parte dos sistemas responsáveis por controlar essa operação simplesmente não era mais confiável. E existe um detalhe importante aqui: os sistemas que controlam o fluxo físico do combustível ainda estavam funcionando. Esses sistemas fazem parte do que é conhecido como ambiente operacional, ou OT, de Operational Technology. É o conjunto de tecnologias que controla processos físicos reais: válvulas, pressão, fluxo, tudo que mantém o combustível se movendo pelos dutos. Esse ambiente normalmente é isolado dos sistemas tradicionais de TI. Já os sistemas administrativos, como faturamento, monitoramento e controle logístico, fazem parte do ambiente de TI. E foi exatamente esse ambiente que havia sido comprometido. O combustível ainda poderia ser transportado, mas a empresa já não conseguia responder perguntas básicas: para onde esse combustível estava indo, quanto estava sendo entregue, quem deveria pagar por aquilo. Continuar operando daquele jeito significava tomar decisões sem dados, sem controle, sem garantia. E foi nesse cenário que veio a decisão mais crítica de toda essa história: desligar tudo. Não porque o sistema físico tinha parado, mas porque ninguém mais conseguia confiar no que estava acontecendo dentro da própria rede. E foi nesse exato momento que o problema deixou de ser interno e começou a ganhar escala no mundo real. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável: como esse ransomware conseguiu chegar até ali? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antes do dia 7 de maio, antes da descoberta, os invasores já estavam silenciosamente dentro da rede, e o ponto de entrada não foi um ataque barulhento, nada sendo quebrado à força, nenhuma invasão visível acontecendo em tempo real. Foi algo muito mais simples. Os atacantes acessaram a rede da Colonial Pipeline usando uma VPN corporativa, uma ferramenta comum usada por funcionários para acessar os sistemas da empresa remotamente. Funciona assim: o computador se conecta ao endereço público da empresa, faz a autenticação e a partir daí passa a agir como se estivesse dentro da rede interna. Ou seja, não é uma invasão no sentido clássico, é um acesso legítimo. Os invasores tinham um login válido, usuário e
senha corretos. Essa credencial era antiga e não deveria mais estar ativa. Essa senha já havia aparecido em vazamentos na internet, circulando em fóruns da Dark Web, onde credenciais comprometidas são compartilhadas e vendidas. Um caso clássico de falha na gestão de identidade. Contas que continuam existindo, mesmo quando já não deveriam. E existe um detalhe crítico aqui. Essa VPN não tinha autenticação em múltiplos fatores. Ou seja, quem tivesse a senha iria conseguir entrar, sem segunda verificação. Era como acessar um prédio pela entrada principal, usando uma chave esquecida que ninguém percebeu que ainda funcionava. A partir desse ponto, os invasores estavam dentro da rede, mas entrar não significa um controle imediato. Eles começam explorando o ambiente, descobrindo quais máquinas estavam ativas, quais portas estavam abertas e quais serviços estavam rodando, e como tudo aquilo se conectava. Esse tipo de mapeamento é conhecido como reconhecimento. É a primeira etapa de praticamente qualquer ataque, onde o invasor coleta o máximo de informações possíveis antes de avançar. Com esse mapa em mãos, o próximo passo acontece rápido. Eles começam a executar comandos dentro da rede, criar novos acessos, garantir que continuariam ali mesmo que algo fosse reiniciado, e aos poucos elevar o nível de permissão que tinha dentro do ambiente, até chegar a um ponto crítico. Eles passam a acessar outras máquinas, saltando de um sistema para outro sistema, usando credenciais encontradas no caminho, até alcançar servidores mais sensíveis e áreas mais críticas da infraestrutura. Esse tipo de avanço dentro da rede é conhecido como movimentação lateral. Tudo isso acontecendo de forma silenciosa, sem levantar alertas evidentes. Enquanto a empresa ainda não sabia que estava sendo atacada, os invasores já estavam um passo à frente. Eles começaram a coletar dados, arquivos internos, documentos confidenciais, informações operacionais da empresa, e então transferem tudo para fora da rede. Cerca de 100 GB de dados são extraídos. Informações que, a partir daquele momento, já não estavam mais sob o controle da empresa. Essa etapa é conhecida como exfiltração de dados. E antes de sair, eles ainda tentam esconder alguns rastros, apagam registros, evitam gerar alertas e reduzem ao máximo qualquer evidência da presença deles ali. Um esforço conhecido como evasão de detecção. Quando o ransomware finalmente é executado, o ataque já estava completo. Esse tipo de ataque segue um modelo conhecido como dupla extorsão. Os sistemas são bloqueados e, ao mesmo tempo, existe uma ameaça de exposição desses dados caso o pagamento não seja feito. No dia 7 de maio, quando os sistemas começaram a falhar, aquilo não era o início de um ataque, era o momento em que ele se tornava visível. E agora nós chegamos ao mesmo ponto da história, mas por outra perspectiva. De um lado, os sistemas sendo bloqueados, de outro, uma decisão tendo que ser tomada pelo mais alto escalão da Colonial Pipeline. E a decisão foi: desliguem absolutamente tudo. Mas o que realmente significa desligar tudo em uma infraestrutura desse tamanho? Agora, a história começa a sair dos bastidores. 7 de maio de 2021. A decisão já tinha sido tomada e agora não havia volta imediata. Pouco depois de interromper as operações, a Colonial Pipeline notifica o FBI. Uma investigação federal é iniciada, mas ao mesmo tempo, uma outra decisão começa a ganhar força nos bastidores: pagar ou não pagar. Menos de 24 horas depois da descoberta, a empresa decide ceder à pressão, cerca de 75 bitcoins, o equivalente na época a 4,4 milhões de dólares. O pagamento é feito e, junto com ele, a promessa de recuperação. Os hackers entregam uma ferramenta de descriptografia, mas o que parecia solução logo se transforma em mais um problema. A ferramenta até funcionava, mas era muito lenta, extremamente lenta. Lenta demais para restaurar uma operação daquele tamanho no tempo necessário. Enquanto o tempo corria, a empresa não podia esperar e precisou recorrer aos próprios backups, reconstruindo sistemas, tentando retomar o controle. Enquanto o impacto crescia do lado de fora, é aí que o caos começa. Os primeiros sinais aparecem. Postos começam a ficar sem combustível. No dia 9 de maio, filas começam a se formar em diversos estados. Motoristas correm para abastecer. Em alguns lugares, o combustível simplesmente acaba. Bombas secas e o comportamento muda. Pessoas começam a estocar gasolina, galões improvisados, recipientes inadequados. O medo da falta começa a causar a própria falta. Pontos passam a limitar o abastecimento. Em alguns casos, até $30 por pessoa, mesmo assim, não era suficiente. Enquanto isso, longe das ruas, um outro problema crescia. O combustível continuava sendo produzido, mas não tinha para onde ir. Os estoques começaram a se aproximar do limite. Refinarias entram em zona crítica. Se não escoar, é preciso reduzir a produção ou até parar. Parar uma refinaria não é algo simples de fazer.
A empresa agora estava presa entre dois riscos: ligar novamente e ficar sem controle nenhum, ou manter desligado e ver o impacto da falta de combustível se espalhar pelo país inteiro. E nesse ponto, a crise já não era só mais operacional, ela também se torna política. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronuncia e declara estado de emergência. O que era um problema interno, agora já era uma crise nacional. Estados como Carolina do Norte, Geórgia, Virgínia já declaravam emergência, tentando conter o avanço da crise. Ele afirma que não há evidências de envolvimento direto com o governo russo, mas deixa claro que o ataque partiu de um grupo baseado na Rússia. E vai além. A situação escala a ponto de abrir diálogo direto com Moscou, um movimento raro. Era como pedir ajuda para um inimigo. No dia 11 de maio, líderes do Congresso enviam uma solicitação formal à Casa Branca. Queriam respostas a um briefing completo sobre como o governo estava lidando com aquele tipo de ataque. Porque naquele ponto era uma falha exposta na segurança de uma das infraestruturas mais críticas do país. Em algumas regiões, mais da metade dos postos simplesmente não tinha mais combustível. Autoridades passam a flexibilizar as regras de transporte, tentando acelerar a distribuição por outros meios. E enquanto filas cresciam, postos secavam e a pressão aumentava ainda mais. A investigação do FBI finalmente começa a apontar um responsável, um grupo organizado especializado nesse tipo de ataque. E é aqui que essa história ganha um novo nome: 10 de maio de 2021. Enquanto o impacto ainda se espalhava pelos Estados Unidos, um grupo decide se manifestar. Eles assumem a autoria do ataque. O nome? DarkSide, um grupo especializado em ransomware. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Isso não significa necessariamente que foram eles diretamente que executaram cada etapa do ataque. A DarkSide operava em um modelo conhecido como Ransomware as a Service. Eles desenvolviam a ferramenta e disponibilizavam para afiliados, outros criminosos, que utilizavam essa estrutura para invadir empresas em troca de uma parte do lucro. Ou seja, é bem provável que o ataque à Colonial Pipeline tenha sido executado por um desses afiliados, usando a infraestrutura e o modelo da DarkSide, um modelo pensado para escalar, atacar mais alvos e maximizar o lucro, tudo seguindo exatamente o mesmo roteiro. A DarkSide surge em 2020 e rapidamente ganha notoriedade atacando grandes empresas, sempre com o mesmo objetivo: dinheiro. Nada de motivação política direta, mas havia uma narrativa. O grupo afirmava evitar certos tipos de alvos: hospitais, organizações sem fins lucrativos e até infraestruturas críticas. Mas dessa vez, algo claramente saiu do controle. O impacto foi muito maior do que o esperado, e diante disso, o próprio grupo publica um comunicado, dizendo que o objetivo era apenas financeiro e que não pretendiam causar esse nível de caos dentro dos Estados Unidos. Mas havia um problema: eles já tinham cruzado a linha, tinham exatamente atingido o tipo de alvo que diziam evitar. E mais do que isso, a solução que ofereceram não resolveu o problema no tempo necessário, ineficiente para uma operação daquele tamanho. Ou seja, nem mesmo depois do pagamento, o controle tinha voltado imediatamente. E agora, a solução era outra. A atenção não vinha só das vítimas, mas de governos, agências federais e investigações internacionais. A DarkSide tinha feito algo grande demais, violado seus próprios princípios, causando impacto global e ainda assim entregado uma solução que não resolvia o problema. Mas existe uma pergunta que ainda fica no ar. O dinheiro já tinha sido pago, milhões de dólares transferidos em criptomoeda. E então, o que aconteceu com esse dinheiro? Enquanto a investigação já avançava, uma coisa já era certa: o impacto precisava ser contido. No dia 12 de maio de 2021, a Colonial Pipeline começa a retomar as suas operações, de forma gradual, controlada, tentando restabelecer o fluxo de combustível ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Mas normalizar não significa que o problema tinha acabado. As consequências ainda continuavam ecoando. Semanas depois, o caso chega ao Congresso dos Estados Unidos. Executivos são chamados para depor, decisões são questionadas. E durante essas audiências, o presidente executivo da Colonial Pipeline, Joseph Blount, traz um ponto que chama a atenção. Ele disse: no caso dessa VPN antiga em particular, ela só tinha um único fator de autenticação. Era uma senha complicada, quero deixar isso claro. Não era uma senha do tipo colonial 123. Como uma infraestrutura crítica desse tamanho pôde ser comprometida dessa forma? E por que pagar milhões de dólares foi considerada a melhor opção? A pressão agora era institucional. O ataque tinha deixado de ser apenas um incidente técnico e se transformado em um marco na discussão sobre segurança cibernética no país. E então, um novo desdobramento muda mais uma vez o rumo da história. No dia 7 de junho, o Departamento de Justiça anuncia que conseguiu recuperar parte do valor pago.
pago cerca de 63,7 bitcoins, o equivalente a aproximadamente 2,3 milhões de dólares. Rastreando as transações da blockchain, as autoridades conseguiram acessar uma das carteiras utilizadas pelos atacantes, um movimento raro e que mostrou que, mesmo no universo de criptomoedas, o dinheiro nem sempre desaparece completamente. Enquanto isso, do outro lado, a DarkSide simplesmente desaparece. Poucos dias após o ataque ganhar repercussão global, o grupo anuncia o encerramento de suas atividades, alegando pressão, perda de acesso à infraestrutura e bloqueio de recursos. E então eles sumiram do mapa, mas o impacto ficou. Além de mostrar uma falha isolada, o ataque à Colonial Pipeline expôs algo muito maior. Mostrou como uma única credencial pode abrir portas para consequências reais no mundo físico. E o mais impressionante de tudo isso é como algo tão pequeno conseguiu escalar a esse nível. Uma única credencial esquecida, um acesso que ninguém revisou. E de repente, uma das maiores infraestruturas dos Estados Unidos parada. Filas nos postos, estados em emergência, pressão política, tudo conectado a um detalhe que passou despercebido. Modelos como Zero Trust, autenticação multifator, gestão rigorosa de identidades poderiam ter mudado completamente o rumo dessa história e talvez evitado que uma das maiores economias do mundo chegasse tão perto de um colapso de abastecimento. Se você é curioso como eu e gosta de entender o que acontece por trás dessas histórias e coisas do seu dia a dia, já deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal. Agora é sua vez. Você usa a autenticação de 2 fatores em todas as suas contas ou ainda confia apenas na força da sua senha? Comenta aqui embaixo porque, como a gente viu hoje, até uma senha complicada pode falhar. Tem sugestões de temas? Deixe aqui também. Sua sugestão pode virar um tema do próximo vídeo. E se você quiser ver outro caso onde uma falha aparentemente pequena causou um impacto gigantesco, dá uma olhada no vídeo que eu deixei aqui no card, sobre o dia em que o YouTube simplesmente sai do ar por causa de uma decisão tomada dentro do Paquistão. No fim das contas, a linha que separa o código de computador da vida real praticamente desapareceu. A tecnologia nos dá um poder enorme, mas ela também nos mostra que nos bastidores, a maior proteção do mundo pode ser derrubada por um simples detalhe ignorado. Muito obrigado!